Salvador Reis, essa evolução da economia moçambicana, olhando para os últimos 5 anos, olhar concretamente para o ano de 2025, apenas 0,5% de crescimento econômico. Esperava que a economia moçambicana crescesse tão baixo ou quase estagnasse para o ano de 2025, atendendo às recessões econômicas que registrou nos últimos trimestres. Se não contarmos com o último trimestre de 2024, podemos considerar 4 trimestres seguidos de recessão econômica. Bem, era um crescimento relativamente esperado, olhando principalmente os principais indicadores econômicos, ou principalmente a questão do crescimento econômico para o ano de 2025. Como fez referência, a economia moçambicana registrou uma recessão econômica no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre. Então, o crescimento do quarto trimestre não seria capaz de levar a economia nacional a esses indicadores previamente planeados. Então, 0,5 pode realmente estar a significar o que a economia nacional cresceu. Agora, o que nos mostra ainda mais preocupante é que este indicador é dos piores dos últimos 20 anos, retirando o ano 2020, em que o país teve uma efetivamente recessão econômica durante o ano todo, no contexto da pandemia econômica. E a outra leitura que se faz sobre esse indicador de 0,5 é que o ano 2025 foi pior que o ano de 2024, em que as manifestações decorreram. Então, naturalmente, este indicador vai também refletir, em primeiro lugar, sobre os indicadores, os demais indicadores econômicos que são atrelados ao nível de crescimento econômico, mas também, se for a olhar, Edson, quando acompanha o gráfico do outro lado das taxas de crescimento do nosso país, vai compreender que o crescimento do ano está, em parte, intimamente ligado ao nível de crescimento do ano anterior. Se for a ver em 2021, nós saímos de uma taxa de 2,4 para uma taxa de 4,4 e depois de 5,5. Então, o crescimento do presente ano é igualmente explicado pelo nível de crescimento do ano anterior. O que significa que os indicativos que foram apontados pelo Ministério das Finanças e por outras autoridades públicas sobre as expectativas de crescimento de 2026 estão colocadas em causa, tendo em conta que o nível de crescimento do ano anterior não responde às expectativas inicialmente planeadas. O que estou a tentar dizer, Edson, é que o que foi programado em termos de crescimento deste ano, provavelmente o Estado moçambicano não alcança esse indicativo. É normal que chegamos ao mês de junho e haja alguma revisão dos indicadores de crescimento econômico. Então, é um número bastante modesto e preocupante, olhando o contexto econômico do nosso país, olhando os desafios sociais e como é importante o nível de crescimento econômico para fazer, naturalmente, mais receitas e mais condições para atender às questões sociais que realmente também são impostas, tendo em conta, aliás, o próprio relatório do Fundo Monetário Internacional, que faz referência que o nível de crescimento de Moçambique não é inclusivo, é pouco atrativo e pouco benéfico. É a tal questão do crescimento sem desenvolvimento. Exatamente. É pouco benéfico às comunidades mais vulneráveis. Era importante socializar um pouco o nível de crescimento econômico. E tem um outro, porém. Estamos a olhar para 0,5 como o crescimento da economia total. Eu sempre costumo dizer, Edson, que a economia nacional ela funciona sob 2 velocidades. Uma, que é dos grandes projetos, e outra, que é o crescimento real das pequenas e médias empresas, dos moçambicanos, o verdadeiro contexto de Moçambique. Aquele indicador é mais referente às grandes empresas do que ao nível de crescimento real. Se expurgarmos o nível de crescimento das grandes empresas, dos megaprojetos, da indústria extrativa, podemos compreender que o nível de crescimento econômico de Moçambique no ano 2025 foi negativo. Então, aquele número reflete mais, naturalmente, os grandes projetos que, apesar do contexto das manifestações e dos outros choques que houveram no ano 2024, elas ainda continuaram a operar ao seu nível não máximo, mas a um nível aceitável para garantir aquele nível de crescimento. Reis, o que é que significa para o bolso, portanto, do cidadão moçambicano, um baixo crescimento econômico? Significam menos recursos para fazer face às suas despesas. A economia tem um indicador que sempre faz-se para analisar sobre a capacidade financeira dos indivíduos, a capacidade econômica e financeira dos indivíduos, que tem a ver com o PIB per capita, que é dividir o produto interno de um país pelo nível da população. Então, quando olhamos para aquele indicativo, significa dizer que no ano 2025 os moçambicanos tiveram menos recursos em termos médios no seu bolso. Significa que, olhando para o nível de crescimento econômico, dividindo pelo número da população, o rendimento comparado
do moçambicano normal entre o ano 2024 e 2025, em 2025 foi relativamente menor, tendo menor capacidade para fazer face às suas despesas de funcionamento normais como indivíduo, mas também às suas perspectivas de investimento individuais e em global como país.